Vamos tratar de polêmica aqui, não é mesmo? Vamos tratar de polêmica aqui, ó. Passou dos limites. Vídeo resposta ao Nando Moura sobre Pablo Marçal versus 30 pobres. Olha, pessoal, eu já tô praticamente um mês sem assistir um vídeo deste merda, de Bafo Moura e etc. Eu pretendo continuar assim, né? Mas vou assistir esse aqui, que é um vídeo resposta aqui de um colega, né? Do Junior Masters, falando sobre alguma merda que esse vagabundo falou, né? Então vamos dar uma olhada aí do que se trata, né? Sim, ele atacou o Junior Masters, cara. Ai, vamos ver. É, ele mesmo. Dessa vez ele conseguiu ultrapassar todos os limites, tá? Da honestidade. Por quê? Porque ele simplesmente fez um vídeo sobre o 30 contra 1 do Pablo Marçal. Ele já ultrapassou esses limites faz muito tempo, Júnior. Faz muito tempo, cara. Um monte de inverdades, um monte de afirmações que eu não sei de onde ele tirou para atacar o Pablo Marçal e descredibilizar a produção de conteúdo, tá? Então assim, Nando Moura, esse react é pra você, essa é a minha resposta, tá bom? Você é um cara que eu já perdi a paciência. De verdade. Põe aí na tela pra você ver. Esse é o pior react. Entendeu? O pior react que alguém poderia fazer. É o react que quer misturar todos os tipos de assunto, tá bom? Quer falar Pois é, ele tá fazendo isso aí há muito tempo. Da vida do Pablo Marçal, quer falar do Arthur Duval, quer falar de que a produção de conteúdo, o brasileiro só gosta de amundiça, né? Amundiça, só gosta de baixaria, não sei o quê. E descredibilizar um trabalho sério, tá bom? Põe aí. Disse essa frase. Tá falando. Prudência. E devemos sempre deixar bem claro que nenhum de nós brasileiros é contra o roubo. Somos apenas contra ser roubados. Ele disse essa frase de uma maneira... Ai. Dê like na live, não custa nada pra você. Custou tudo pra mim. Sarcástica, é claro, porque o brasileiro admira o malandro, admira o golpista, admira aquele que não presta contas, admira quando o cara se dá bem com o dinheiro dos outros, contanto que não metam a mão no seu próprio bolso. É ou não é verdade? E para alguns gados políticos, até mesmo quando metem a mão no seu bolso, você ainda aplaude, não é verdade? É verdade, tem gente que aplaude, por exemplo, que seu pai use fundão, mesmo você falando que quem usa é um verme nojento, né? Seu pai usou fundo partidário, só pra deixar claro, né? O fundão eleitoral foi criado depois. Eu nunca falei de fundão eleitoral, né? Ele mente dizendo isso porque ele não sabe responder que seu pai usou o fundo partidário do Partido Verde nas eleições do ano de 2000 e só teve 70 votos. Ou quando, por exemplo, você, se utilizando numa festa paga com dinheiro público, uma festa do PT, né? De aniversário da cidade, você foi lá autopromover a sua banda bosta, que nunca tocou em lugar nenhum. Os únicos lugares que tocaram foi bancados com dinheiro público, né? Lugares de estruturas públicas, em shows de prefeitura, né? Então, tem gente que aplaude isso, né? Tem gente que aplaude, por exemplo, o seu pai ter ganhado salários acima do teto, né? Enquanto professor da USP, né? Mesmo você dizendo que, na verdade, quem é funcionário público são mamadores. Tem gente que aplaude esse tipo de discurso canalha, né? Que, inclusive, ataca a memória do próprio pai. Tem gente que aplaude isso, ô Bafento. Mas é por isso que se explica um vigarista, um tombadinha como o Pablo Marçal, que inclusive foi condenado pela Justiça Federal por furto qualificado, ser tão admirado. Basta você mostrar que você comprou uma Ferrari, que você está morando numa mansão que o brasileiro admira, não importa o quão calhorda você seja. Não importa se você usou o pai que se matou para tentar atingir um adversário político. Não importa se você... Disse o cara que atacou a família do Renan. Disse o cara que veio me chamar de filho da puta, que ele adora falar isso dentro do quarto dele, né? Pessoalmente ele não teria essa coragem, né? Senão... senão nem te conto o que aconteceria, né? Mas ele que tá dizendo o arauto da moralidade, né? Quem é esse merda pra criticar um bosta como o Pablo Marçal? Vocês são fruto da mesma merda, da mesma bosta. Vocês são vendedores de curso. Vocês estão aí vendendo... são vendedores de susto. É isso que vocês fazem. Os dois, as mesmas coisas. Ataca, vende curso. Aproxima alguém, ataca a pessoa e vende curso depois. É isso que você faz a vida inteira. Você é igualzinho a ele. Forja um laudo médico para dizer que o outro cheira cocaína, como se precisasse inventar algo. Você pegou um outro vagabundo que vinha com uma pilha de documentos a ser exposta para atacar o MBL há anos atrás. Você foi desmascarado. Até pediu perdão e voltou fazendo a mesma coisa. Você é igual, cara. Você é igual a ele. Por isso que eu te apelidei também de Pablo Marçal da Shopee, cara.
porque o Pablo Marçal ainda, né, ele, pô, vende muito mais, viraliza muito mais que você. Você realmente é só um aprendiz dele, né? Uma coisa contra o canalha do Boulos. E agora, como o seu canal entra em decadência, porque não tá conseguindo fazer nem 30 mil views com os vídeos que lança, decide copiar o Flávio Augusto. E aí, bilionário versus 30 pobres. Então, você acha que foi o quê? O Pablo Marçal me pagou? Ele que teve essa ideia? Você acha mesmo, ô Nando Moura? Cara, mas como você é baixo? Ah, não, ele decide copiar o Flávio Augusto. Primeiramente, é o seguinte, tá? Eu tive essa ideia. Eu já estava conversando com a produção do Pablo Marçal. Eu queria gravar o Arthur Duval e o Pablo Marçal no mesmo dia, tá? Por quê? Vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês. Mano, uma produção dessa é caríssima. Caríssima. Você gasta 20 pau por dia ali, entendeu? Brincando. Isso foi o que eu gastei na primeira produção, primeira gravação, onde eu gravei 2 episódios. 2. Você tem que pagar a locação do espaço, tem que pintar de branco, tá? Porque você tem que pintar, tem que pagar o pintor, a tinta, tem que fazer locação de cadeira, tem que fazer a gravação, é uma equipe que você coloca, não é simplesmente desliga as câmeras aqui e leva pra lá, não. Você tem que levar as câmeras pra lá, você tem que levar a iluminação pra lá, porque é tudo da forma como é feito lá. E até mesmo a primeira gravação, confesso que não ficou tão boa, a iluminação não ficou tão boa, ficou um tom meio amarelado, o áudio também não ficou tão bom. Então a gente já pegou uma outra equipe, pegamos um negócio, ficou até mais caro. Então, se naquela saiu 20, imagina quanto não saiu nessa última, né? Enfim, só pra você ter uma ideia, eu, Júnior, fui lá e fiz tudo isso. Eu coloquei tudo isso pra jogo, certo? Investi, arrisquei. Eu chamei o Arthur. E eu falei assim, pô, vai ser o Arthur e talvez o Pablo Marçal. O Pablo Marçal não pôde. Aí eu fiz o Arthur e o Vampeta. E eu agradeço muito, inclusive, ao Arthur dele ter topado, de ter participado e tal. O do Vampeta, olha, foi bem pra caramba, mas era uma aposta, era um tiro no escuro. Não sabia que ia pegar quase 500 mil de views. Eu e o Arthur tá com 1 milhão. Basicamente, ali a conta fechou. Então, assim, porra, vou colocar o Arthur aqui. E aí eu gravo 2 no outro dia, faço 2 no mesmo dia, divido pra dois episódios os custos e tal. Dá pra fazer, entendeu? Então, assim, foi isso que... Quem começou com a ideia de trazer o Pablo Marçal foi eu. E isso daí, antes do episódio do Arthur ser gravado... E outra coisa, ô Júnior, se você não fizesse, cara, provavelmente algum outro canal também ia fazer algo assim com o Pablo Marçal, não tenha dúvida disso. Ele é polêmico, enfim, gera visualização, né? Então, o que esse vagabundo tá tentando dizer é que você foi comprado, né, por ele pra fazer, porque o Pablo Marçal não está mais no hype, né? Tipo, cara, é que ele só pensa nesses termos, né? Porque o vagabundo ele vai tentar te medir com a régua dele, né? Então esse vagabundo lixo aqui tá tentando te medir com a régua dele, né? Tava nos bastidores, a gente conversou sobre isso. E aí eu falei, porra, cara, eu vou trazer o Pablo Marçal ainda e tal, não deu certo hoje. Aí ele falou, porra, o Pablo Marçal, cara, o Pablo Marçal vai vir aqui e vai falar isso, vai fazer isso, vai se crescer pra cima do pessoal e ele vai se promover e tal. Eu falei, cara, mas vai ser o Pablo Marçal. E eu já tinha falado pra ele isso. Ele pode confirmar, ele sabe que é verdade, tá? E aí, beleza, gravamos do Arthur, deu muito certo, né? Passou aí menos de um mês, quase um mês, certo? A gente foi lá e gravou o do Pablo Marçal. Então, como assim? Quem copiou quem, mano, Moura? Tá certo? E antes de qualquer coisa, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade, tá? Tem um canal no YouTube que eu estudei, eu fui atrás de outros canais da gringa falando sobre isso. Tem um canal no YouTube chamado Jubilee. Esse canal chamado Jubilee tá tudo lá, entendeu? Tá tudo lá. Então, assim, o que eu tô fazendo, o que outros caras estão fazendo, tá tudo lá. Nesse canal da gringa. Como que esse canal da gringa trabalha? Vamos lá. O Jubilee tem o dos gordos, tá gravado lá, tá postado lá, viu que viralizou, explodiu, né? O dos gordos lá. Eles têm com vários políticos de direita, vários políticos de esquerda. Tem a Candace Owens, né? Tem o Ben Shapiro, tá bom? Tem vários lá. Charlie Kirk. Outros temas também. E tem um dos bilionários. Tá certo? Tem um dos bilionários. Eu quis chamar o Pablo Marçal, tá bom? A ideia foi minha, o Pablo Marçal não botou R$1 no projeto, ele só veio. A equipe dele trabalhou, tipo, juntamente comigo pra alinhar as datas, horário. R$1 mais pra ele ir, ele chegou de helicóptero lá no heliponto, perto da gravação, veio de carro. Tinha que chegar, né, de helicóptero. Quando ele chegou, já tava tudo certo, todo mundo lá. Não teve nada de encenação, não teve nada fake. Ele até gravou isso e falou assim, pô, tem alguma coisa fake? Ele ficou perguntando o tempo inteiro quem que era ator, quem que não era. Justamente para as pessoas falarem que não era. Não era ninguém contratado lá para ser ator, não tinha nenhuma encenação. Justamente para vir um cara como você e não ter o que falar, entendeu? Só que é o seguinte, o Nando Moura, ele fala do Pablo Marçal, mas não fala do debate, não fala do conteúdo. 2 horas do debate ele não falou nada. A questão dos bilionários, a questão dos argumentos do Pablo Marçal, ele vai ficar fazendo o quê? Vai ficar descredibilizando o meu conteúdo pra atacar o Pablo Marçal e, consequentemente, atacar. Porque ele fala que o brasileiro gosta de circo, eu não fiz nenhum circo, não fiz nada encenado, nada combinado, tá certo? E eu coloquei o Pablo Marçal lá. Gente, fui tenso, velho, tenso. Tinha um cara do MBL, tá bom? Tinha um cara lá do Jones Manuel, tinha um outro cara do PSOL, tinha gente que entrou lá e pediu ajuda. Não, nada daquilo foi combinado, nada, certo? E aí, é desonesto da sua parte, é desonesto. Tem que falar, o Júnior fez um bom trabalho aqui no que ele se propõe a fazer, né? Ele montou um elenco ali, cara, difícil, cara. Que nem ele falou, né? Tinha um comunista, tinha um cara do PSOL, um aluno da Academia MBL, um outro não sei o que. Era um elenco bem diverso, né, cara? Um elenco bem diverso. E, porra, dá trabalho pra caramba fazer esse tipo de coisa. É baixo, esse tipo de coisa. Dá play, agora vem o... Vai, vamos ver ele falando sobre o assunto, sobre o vídeo. Vai, fala sobre o vídeo aí, vamos ver.
Já começa mentindo porque Pablo Marçal não é bilionário. Inclusive, algumas das suas empresas com déficit absurdo. Mas vejam só que cenas lamentáveis que este vigarista nos proporciona no debate que se propõe a fazer. Mas você não respeita, você queria que eu pegasse no seu pau. Desculpa, eu não vou apertar sua mão. Você começou ali em 2010. É por isso que vocês vão continuar pobre, caralho! Tá vendo aí? Fala você. Não, fala você. Você não tá na universidade, bichão? Cada um quiser cagar aqui, eu vou entregar um pedaço de papel higiênico e você limpa sua boca. Isso não é um debate, vocês estão vindo aqui pra falar merda. Cara, tem curso lá. Eu não vou te falar. Tem medo? Para de seguir regra, caralho! Olha que lindo, nosso filho da Universidade Brasileira. As pessoas têm princípio. Que princípio? Fala o nome do princípio que eu quebrei. Você nem sabe o que é princípio, irmão. Ele não dá conta de discutir e termina falando fraco, fraco, fraco. Se bosta vira esterco, quem não deixou, o que ele quer fazer? Ele quer tirar uma onda pra ver se ele vai explodir nos cortes. Mas quem é o pai dos cortes aqui, neném? Você vai sair top aqui nos cortes, espera. Pelo estelionatário. Eu nunca respondi nenhum processo sobre isso. Brasileiro não quer debate. Brasileiro quer circo, quer entretenimento. E principalmente um corte para que ele possa defender. Aí, o ponto que eu acho super interessante, né, cara? Super interessante que esse merda tá falando. Tudo que ele tá falando aí, ele tá, na verdade, né, o Junior Masters, ele tá fazendo de tudo pra ele descredibilizar o debate, de descredibilizar qualquer tipo de debate. Qualquer tipo de debate. Por quê? Porque ele é um cagão de merda, um arregão de merda, um frouxo de merda, né? Que o único debate que ele... Aliás, ele fez 3 debates, né? Fez 2 com o Arthur, que ele tomou um pau nos 2, e o com o Nicolas, que foi, assim, vexatório, né? Se o Nicolas teve a votação que teve, é muito por causa de ter usado esse imbecil aí de saco de pancada, né? Foi um saco de pancada fácil pra ele, né? Ele que tava lá tentando defender nem Lula nem Bolsonaro, foi ridículo na argumentação dele, né? E obviamente favoreceu o bolsonarismo, favoreceu o Nicolas, sendo um idiota, né? De um capacho que ficou lá assim, ó, tremendo, né? Não conseguia segurar o papel, ai, porque, nossa, um bosta desse, né? Mostrou que na frente de outro ele, né? Ele peida, né? Ele vira ali um cachorrinho, né? Um poodle. Então ele está tentando aí dizer que, na verdade, qualquer tipo de debate vai levar a isso. Por quê? Porque ele não quer fazer mais debates, porque os debates que ele fez, ele foi humilhado. É justamente por isso que ele negou quando Vilela convidou, há mais de 6 meses, pra debater comigo. Me chamou, eu aceitei na hora. Se fosse amanhã o debate, eu iria. Chamou ele peidou, né? Disse que não iria. Não, eu só vou quando o Renato provar que o Trump, na verdade, ele não brigou com o Zelensky, inventou uma história. Aí depois falou que eu tinha que provar algo que eu nunca disse. Eu nunca disse que a banda bosta dele recebeu dinheiro público pra tocar. Eu disse que a banda bosta dele se utilizou de festas bancadas com dinheiro público pra se autopromover. Porra, já é demais, né? Era só o que me faltava. A prefeitura dar um dinheiro pra uma banda, né? Que as pessoas sairiam correndo se escutassem, né? Mas não, ele vai lá, se utiliza da estrutura de uma festa onde vai muitas pessoas pra ver o evento, né? O aniversário da cidade, o que quer que seja. E aí tem que ouvir a bosta da banda dele, né? Ele se utiliza ali de uma audiência praticamente cativa das pessoas. Foi isso que eu disse do início ao fim. Pode olhar todos os meus vídeos. Tem até vagabundo ele do jeito que é, tenta tirar de contexto. Nem isso você consegue, porque eu nunca falei essas coisas. Então ficou sempre dando desculpa. Primeiro era o Trump e o Zelensky. Depois era algo que eu falei. Depois passou a inventar um monte de coisa que eu não disse pra dizer que eu tinha que provar algo que eu não disse. Que aí ele debateria. Covardão. Ao invés de falar, e agora vem com esse papo, não, porque o debate, na verdade, é um circo que é armado para... Cagão, fala logo, eu sou um cagão, fala isso, fala que você é um bosta, fala, eu sou um bosta, eu fui debater outras vezes, eu tomei um pau, o Nicolas Ferreira lá me fez de gato-sapato, o bosta do Nicolas Ferreira me fez de gato-sapato, o Arthur Duval já me arregaçou do... Fala isso, cara, fala isso, é mais honesto do que ficar fazendo esse malabarismo todo pra dizer que você tem medo de me enfrentar. Covarde. Entender aquilo que já pensava a priori do debate. Antes mesmo do debate começar, você já tem a sua torcida, você já sabe para qual lado você vai tender e não interessa o que o cara fale, ou ele está certo ou ele está errado. Aristóteles dizia que se o debate não pretende chegar a um denominador comum. O Aristóteles dizia que se eu tenho medo de enfrentar um debate, eu não preciso ir. Guerreiro Home Office mandou R$7. O que vocês estão falando de mim aí, felinas? Eu luto pelo que é salgado, eu luto pelo que é eterno.
Ok. busca pela verdade. Este Falei, debate, Nash. então, busca apenas o convencimento de Eu lembro que o LivePix está aberto aí, ligado. Quem quiser participar, mande agora. uma determinada plateia. E quando o debate cai nisto, ele não é mais um debate, ele é a degeneração da retórica e da dialética. E vejam como Olha como entende a degeneração da dialética. Sabe o que é a degeneração da dialética? É você ficar se cagando, se tremendo inteiro na frente do pigmeu como o Nicolas, cara. Isso que é a degeneração do debate, da dialética. É isso que é. É você sair escorraçado num debate, todo se tremendo. Pálido, branco, tremendo. Pra um moleque de 25 anos. Você é um cagão, cara. É isso que é a degeneração do debate. Frouxo. tipo de debate... Fica inventando a argumentação. O Aristóteles diz... Não, você é covardola, cara. Você não aguenta. Você é frouxo. É isso que você é, velho. Coitado do Aristóteles, cara. aqui do 30 versus 1, né? Aí, começou. O cara vai lá e, como se ele fosse a sapiência do mundo, defende até mesmo erros basilares de conceito, como, por exemplo, confundir rentabilidade com produtividade. E defende o erro absurdo, ridículo, primário, como se fosse a maior sapiência do mundo. Quando a gente fala de produtividade, tem um ponto interessante, mas ela não é... Puta que canalha! Que vagabundo! Ou seja, ele está defendendo agora o conceito de produtividade dos trabalhistas. Ele está defendendo o conceito de produtividade da esquerda. Tudo pra ser contra o Arthur. Que bicho invejoso, cara. Que bicho invejoso, cara. Que covardão, cara. Que covarde, cara. Eu falo, cara, eu falo, né? Você fala que o cara é anão, ele aparece se medindo na internet. Você fala que ele não sai de casa, ele aparece tirando foto com um garçom na lanchonete. Por isso que eu não falo que ele tem hemorroida, senão ele vai aparecer mostrando o cu aí na internet. É isso que vai acontecer. Que bicho invejoso. Se o Arthur começar a defender revolução comunista, o Nando Moura vai virar o sei lá o quê, né? Ele vai pro outro lado, entendeu? Não importa. Se você defender que a água faz bem, o Nando Moura vai fazer igual o personagem lá do My Conquister lá, que senta lá e fala, não, veja bem, tem água que não faz bem. Puta que pariu, que bicho burro da porra! Inclusive, depois até tava vendo que quantidade de gente que explica sobre o conceito de produtividade nos termos em que o Arthur defendeu, que está correto, muito correto. Inclusive vai ter corte aqui no meu canal, que eu já falei disso em live. O Arthur já soltou um outro vídeo explicando também, mais ainda, né, aprofundando ainda mais. Mas não, o imbecil agora ele vai virar um esquerdista. Puta que pariu, cara. Puta merda, cara. Inacreditável. Sim, mas você acha que esse daí também é circo, ou Nando Moura? Você acha que esse debate aí também como é que é? É pro cara se promover? Foi o Arthur que quis se promover fazendo esse debate? Ou só no meu caso? Só no caso do Redcast? Meu, isso daí você fala do meu trabalho, você fala da minha equipe, fala de alguém que, veja só, nesse momento o episódio tá com 2,3 milhões de views, tá? Talvez chegue aí nos 5 milhões, nos 4 milhões, por exemplo. Vai chegar. Muitas pessoas foram impactadas com essa mensagem, tá? A ponto do conteúdo se tornar relevante pra você tá comentando. Então você tá comentando algo que eu fiz, certo? E em nenhum momento você fala do conteúdo. Cadê que você falou do conteúdo? Teve algum cara que jantou o Pablo Marçal? Teve algum cara que fez o Marçal perder a linha? Entendeu? Ele perdeu no argumento? Teve algum cara que... Não, você nem falou do assunto. Não, você nem trouxe pro seu público. Então, a princípio, pra quem ainda não conhece, vai lá, assista o conteúdo completo. Não seja gado, né? De um Nando Moura, tá bom? Pra fazer esse tipo de análise. E agora ele vai começar do mesmo jeito que ele atacou, entendeu? Tem os cortes aí no meu canal também, que eu publiquei, assistam. O Pablo Marçal, ele vai atacar agora o Arthur Duval. Mas dessa vez ele não vai falar de quem produziu esse tipo de conteúdo, né? Não, o problema não é esse, vai. Não tem. Qual que é a Não diferença tem. de produtividade? Eu sou um barbeiro. Eu corto um cabelo em Bom, São vocês É por isso que eu tô já falando, viram, né? Eu estou inclusive sendo no mais meu canal. pra produtividade. Vamos voltar no barbeiro. Vamos voltar no barbeiro. Gente, Quantos cabelos ele corta? quanto você fica, mas é Esse do mundo, a torcida vai proteger, a torcida vai defender. Porque o idiota útil, a ele foi prometido o futuro perfeito por aquele indivíduo vigarista.
Vamos falar de indivíduo vigarista? Vamos falar de indivíduo vigarista? Por que você não sai do Brasil? O meu dinheiro saiu já, entendeu? As minhas oportunidades foram criadas fora daqui e o Brasil eu faço uso dele, nas coisas que me convêm, nas coisas que me dão lucro, porque é possível ter um lucro absurdo, principalmente quando as coisas são difíceis, não é verdade? Eu vendo lenço, cara, eu não choro. E o lenço, quanto mais tem gente chorando, mais caro o lenço fica. Então eu sou o cara que vende o lenço, acabou. Ah, ele vende lenço. E quanto mais gente chora, mais caro fica o lenço. Vagabundo vigarista. A mesma coisa aconteceu com o Pablo Marçal quando estava provado toda a farsa que ele fez no Rio Grande do Sul. Uma farsa maior, inclusive, que a do Nego Di. Nunca prestou contas também, como todo vigarista nunca presta contas quando vai fazer o seu palanque político ou o seu palanque mercadológico em cima da desgraça, usando a caridade e o dinheiro dos outros para pagar de herói. Ou quando Pablo Marçal também fez a farsa na África. Ali, mais de 1000 doadores, pessoas que doaram. Ele foi querer subir em cima do palanque para dizer que construiu uma cidade na África. Mas, vagabundo, você faz a mesma coisa. Você faz a mesma coisa. O vagabundo, ele é tão cínico, é tão canalha, é tão vagabundo, que ele posta... às vezes, né? Não dá pra postar sempre, porque tá sempre vendendo um curso aqui, outro colar. Mas quando não tá fazendo isso, aí ele solta alguma, olha. Aí as pessoas doam, né? Os gados de batalha doam. E aí ele diz, olha quanto eu arrecadei no meu canal. Sendo que ele não botou um puto. Ele não botou R$1, nunca botou R$1 em porra nenhuma. E aí ele se vangloria de ter divulgado uma campanha e as pessoas terem doado. Sem ele ter feito nada, não pensou em nada, não arquitetou nada, não planejou nada, não botou a mão na massa em nada, não botou R$1 em nada, não botou um trabalho em nada. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Vocês são iguais, cara. Por isso que eu te apelidei de Pablo Marçal da Shopee. Pegou na internet, cara. Porque é a mesma merda. Você é a mesma merda, só que você é a versão Shopee, você é a versão mais pateta, mais ridículo. Você consegue ser mais ridículo que ele, cara. Você consegue ser mais ridículo que ele, né? Você tem que pintar o cabelinho, né? Você tem que fazer aquelas músicas ridículas lá que o Rasta lá do Brasil Paralelo te esculhambou. Você tem que fazer essas coisas, né? Porque você é um palhaço. É isso. Viu? Aí agora ele vai ficar não sei quantos minutos atacando o Pablo Marçal, né? Mas isso daí, quando ele fala isso, ele fala que o Pablo Marçal quis copiar o Fábio Augusto para se promover, ele tá descredibilizando o canal, tá descredibilizando o nosso trabalho. Entendeu? O Pablo Marçal não me deu R$1, tá bom? Eu falei com a produção dele e quis já fazer, como eu falei, há um mês atrás quase. Então assim, não tinha nada planejado, não tinha nada combinado. Tudo isso ocorreu da maneira como vocês estão vendo nos vídeos, gente. Pô, gente que chegou lá, falou que, polícia, mão na cabeça. Ah, então, você vende os cursos bostas para as pessoas que são emocionalmente frágeis, entendeu? Você acha que o Pablo Marçal fez isso pra se promover, Nando Moura? Você acha que todos os canais fazem isso justamente pra promover a pessoa que tá no meio? É uma forma da pessoa sair do ostracismo, da decadência e ganhar um certo hype? Ou só o Redcast que fez isso, certo? Então assim, Nando Moura, você é um cara que... Mano, tudo você destrói, velho. Tudo você odeia, tudo você fala mal, certo? É porque um cara que não constrói nada é assim, Júnior. Um cara que não constrói nada é assim. Ele tem que tentar atacar o que os outros fazem. É um bosta, cara. É um fracassado, né? Um loser é assim. Um loser é assim. Ele tem que ficar fazendo isso. Enquanto a gente tá construindo, fazendo coisas, ele tá tentando dizer, falar merda do que os outros fazem, né? Porque ele não faz nada, ele é um bosta, né? Enfim, foi sustentado pelo pai até os 30 e poucos anos, né? O pai ganhava um alto salário acima do teto pela USP, né? Ele era um jovenzinho sustentado pelo pai, foi morar na Europa, né? Até os 30 anos, nunca trabalhou. Então, cara, é típico dessa gente, né? É típico dessa gente, né? Mimada, né? Vive dentro do quarto achando que é o dono da razão, né? Não tem coragem de enfrentar ninguém na rua, né? Porque sabe que é um covarde, né? Sabe que vai perder tanto nos argumentos, né? Como... se quiser levar para as vias de fato, vai perder também, né? Vai perder dos dois jeitos, ele sabe disso. Por isso que ele é esse covarde, entendeu? Desgraça nos seus vídeos. E aí, pra cima de mim também agora. E outra coisa, cara, quem faz esses vídeos 30 contra 1 vai chamar uma pessoa que vai dar hype e acabou, cara. É por isso que chamaram o Arthur, é por isso que chamaram o Guto, é por isso que você chamou o Pablo Marçal. Não julgo isso, né? Ele tem... tá lá produzindo o conteúdo dele, cara. Por mais que eu odeie o Pablo Marçal, eu acho ele um merda, né? Do nível do Nando Moura, né? O Nando Moura ainda é mais merda do que ele. Mas vai chamar o cara que dá hype, ele faz parte. E só resta
né, aos invejosos aí, como ele, ficarem criticando. Tá? Pra cima de mim. Cara, eu chamaria isso de decadência. Pra mim, isso sim é uma decadência. De verdade. Pois é. Pra mim, essa é a grande decadência. Então, o cara que tá simplesmente fazendo um trabalho. Tive uma ideia que, pelo que eu tô vendo, foi boa, né? Foi acertada. Porque o conteúdo se tornou relevante a ponto de um monte de gente tá comentando, né? TikTok, Twitter e tudo mais. As pessoas não param de marcar. A ponto. Aí, pra você chegar e fazer esse tipo de comentário, esse tipo de acusação, quero que você prove. Tem como provar? Tem como provar Não, isso que você ele falou? não tem como provar nada disso. Mas ele não prova nada do que ele fala, porra. Ele só fica jogando as coisas em série até um dia ela parecer verdade para alguns idiotas ainda. E eu já consegui tirar vários, né? Várias pessoas que eram iludidas, né, por esse idiota. Já consegui salvar vários aí, ainda faço essa missão aí, vez ou outra. Mas ainda tenho aquele gado de batalha que acha realmente que ele é um grande herói, né? O cara admira um cara que fica no quarto dele gravando vídeos de 10 minutos todos os dias e que não tem coragem de enfrentar ninguém cara a cara, né? Tem gente que admira esse tipo de gente, né? Mas fazer o quê? Não tô nem falando de processo, nem falando disso, não. Eu não sou desses, entendeu? Tô te respondendo. Essa é a minha resposta pro Nando Moura, tá? E agora vai ficar o resto do vídeo atacando o Pablo Marçal. Não fala sobre o debate, não fala sobre se o Pablo Marçal mandou bem, se ele mandou mal, se alguém jantou ele, se alguém destruiu a imagem dele, sobre a questão lá. Não. Pois é, acabou. Mas é isso, gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E se você quiser ver um react sobre isso, tem aqui no meu canal, fiz live sobre isso, tem os cortes sobre isso. E eu peço também que você se inscreva no nosso canal de cortes do Renato Batista, beleza?